Nas férias de inverno, a Mercedes planejava voltar com todas as forças para esse ano. Na temporada de 2024, a Mercedes trouxe seu melhor projetista para liderar o projeto do W15. Esse carro tinha em seu DNA a intenção da Mercedes ter um carro mais convencional, com uma plataforma mais simples para a Mercedes conseguir compreender o conceito de forma mais simples, fazendo assim com que o conceito da equipe possa ser bem atualizado ao longo da temporada. Na verdade, o plano da equipe para ter esse trunfo desejado ao longo dessa temporada seria conseguir atualizar esse carro até o W15 ser forte o suficiente para bater a Red Bull. Por isso, James Allison tentou fazer um carro o mais simples possível, assim como a Ferrari fez, criando um conceito simples, convencional e com muito espaço para melhoria. No entanto, algo surpreendeu muito a Mercedes quando a temporada começou, pois os dados do simulador não estão condizentes com os resultados na pista, sendo esse o maior motivo de confusão sobre o que está acontecendo com o carro da Mercedes. Segundo Andrew Chauvelin, o W15 está sofrendo com a falta de resolução desses dados com o resultado da pista. Veja o que disse o chefe de engenharia da Mercedes, abre aspas. Estávamos procurando maneiras de tentar melhorar isso. Você pode mexer na altura do carro, pode mexer na rigidez e tudo isso parece eficaz. Além disso, eles estavam apenas tentando ajustar o equilíbrio na faixa de velocidade. Então, como é o carro em baixa velocidade? Como ele é em alta velocidade? O equilíbrio que tínhamos naquela seção provavelmente não era tão bom quanto no TL1. E, a partir daí, começamos a convergir de volta para a direção geral de onde viemos ao chegar lá. Mas o aprendizado disso é que, quando você muda as coisas, pode ver as diferenças. Assim, quando um carro faz alterações, você pode ver como ele se comporta em cada corrida. Também podemos observar o desempenho global dos dois carros, mas, fundamentalmente, as limitações que tivemos na qualificação e na corrida foram praticamente as mesmas para ambos. Isso mostra que não se trata de uma diferença pequena, não é um pouquinho de cambagem ou uma mola ou barra aqui e ali. É algo mais fundamental que precisamos investigar e entender. Definitivamente, há dados que estamos coletando de Jeddah. Também estamos analisando os dados da corrida e do teste do Bahrein e vamos elaborar um plano para a abordagem dos treinos livres em Melbourne. Mas isso não se baseia apenas no que fizemos em Jeddah. Há muito trabalho em andamento no departamento de aerodinâmica e no departamento de dinâmica de veículos. Estamos tentando projetar alguns experimentos que, com sorte, nos darão uma direção que seja boa para o desempenho. Fecha aspas. Ao que parece no momento a Mercedes está confusa com o carro, justamente pelo fato do W15 ter uma grande oscilação de desempenho de uma seção para outra, tendo em vista que no Grande Prêmio do Japão mesmo, o carro da Mercedes andou bem nos treinos livres. No entanto, quando na classificação o carro andou de forma péssima, e na corrida foi pior ainda, o conceito da Mercedes sofre muito com a oscilação de calor e temperatura, mas isso segundo Toto Wolff não significa tudo e ainda tem mais coisas. Para descobrir sobre esse conceito, veja o que ele disse, abre aspas. Com os pneus traseiros na traseira e na dianteira. Acho que o carro é muito complexo para nós, onde o colocamos em termos de equilíbrio de erros e equilíbrio mecânico. E esses dois precisam se correlacionar. Seguimos uma certa trajetória nos últimos anos e continuamos dando voltas e mais voltas. E chegamos a um ponto em que dissemos, ok, temos que fazer algo diferente aqui. Porque estamos medindo a força descendente com nossos sensores e tomadas de pressão. E isso significa que temos 70 pontos a mais de downforce em uma determinada curva em Melbourne do que tínhamos no ano passado. Mas, no tempo da volta, não é nenhum km/h mais rápido. Portanto, não faz sentido. Então, onde está a limitação? E acho que queríamos escolher algumas caixas. Você percebeu alguma limitação? E acho que sim. É exatamente isso que estou dizendo, explica Wolff. Tudo o que vimos nesses 2 anos indica que deveria haver muito mais downforce do que acreditamos. E agora medimos a força descendente e ela existe, mas não estamos conseguindo extrair dela o tempo de volta que deveríamos. E essa simulação nos mostra isso. E isso não é trivial. Você sabe, eu vejo você olhando para mim como se dissesse, que diabos? Agora imagine o que nós pensamos. Fecha aspas.
O carro da equipe sofre muito com o fato das temperaturas. Se a temperatura variar muito de uma sessão para outra, o desempenho da Mercedes vai todo embora, sendo assim a Mercedes das equipes de ponta que tem o carro mais frágil de todas. Isso levando em consideração o fato de que hoje em desempenho puro, a Mercedes e a equipe tem um dos piores desempenhos dos carros que usam motores Mercedes. Quando olhamos as McLarens, a Aston Martin, podemos chegar à conclusão de que hoje a Mercedes é a quinta força da Fórmula 1, o que é algo simplesmente ridículo, tendo em vista que a equipe que fabrica os motores, a caixa de câmbio e a suspensão, isso tudo criado para se encaixar no carro da Mercedes. No entanto, as equipes clientes conseguem fazer um trabalho melhor mesmo essas peças não sendo projetadas originalmente para o carro, mostrando que a Mercedes está realmente muito ruim no quesito desempenho aerodinâmico. Hoje, o carro não tem downforce o suficiente para ser competitivo em curvas de média e alta velocidade, também não tem estabilidade nas curvas, e a confiabilidade do carro já não é mais a mesma, pois recentemente a equipe teve um dos seus carros com motor quebrado, por isso ainda fica a dúvida, será que ainda tem solução para a Mercedes? Bem, James Allison, que é realmente o líder desse projeto da Mercedes, dá entrevista em um tom bem otimista. Segundo ele, o W15 não é esse horror todo, e muito provavelmente a Mercedes vai conseguir desenvolver bem ele através das atualizações, pois para a equipe de Brackley, o W15 é realmente uma plataforma mais estável na pista em questão de desenvolvimento. No entanto, o que precisa realmente mudar é o fato do carro não ter os dados se correlacionando na pista e o simulador, mas com certeza ele acredita que a Mercedes está no caminho certo. Veja o que ele disse, abre aspas. Um grande foco tem sido melhorar o imprevisível eixo traseiro do carro anterior, que os pilotos muitas vezes reclamavam, disse ele. Trabalhamos nisso para tentar criar um carro que os tranquilize. No início de uma curva, quando você freia forte e faz a curva, a traseira precisa parecer sólida como uma rocha. E então, à medida que você chega ao ápice, o carro precisa se sentir cada vez mais ágil e ansioso para virar. Temos tentado incorporar isso. Também trabalhamos duro para criar um carro menos arrastado e para agregar desempenho nas curvas, disse ele. Também houve algumas tarefas de limpeza em áreas nas quais tínhamos espaço para melhorias, incluindo o efeito DRS e o desempenho dos pitstops. Sempre fomos muito bons em entregar um pit stop com regularidade, em um tempo repetível, o que é fundamental. O tempo repetível em que conseguimos fazer nossos pit stops ainda foi 3 a 4 décimos mais lento que o das melhores equipes. Então, esperamos que tenhamos caminhado na direção certa. Um novo chassi e uma caixa de câmbio eram padrão para todos os anos, antes dos limites de custo, e haverá várias outras equipes que fizeram as duas coisas em um único ano. Mas o limite de custo força você a escolher suas batalhas, e não há dúvida de que ter uma nova carenagem externa e, ao mesmo tempo, ter um novo chassi são dois grandes projetos que vão ocupar uma parte do nosso poder de fogo disponível. Foi isso que fizemos este ano. Isso significa que em outras partes do carro não tentamos nos reinventar, mas permitiu-nos realizar alguns grandes projetos sem gastar muito e acreditamos que está uma boa e importante utilização dos nossos esforços. Estamos começando a ver um padrão emergir, confidência o diretor técnico britânico. Na maioria dos fins de semana temos um período em que nos sentimos bem com o carro, onde temos confiança nele. Mas depois, nas sessões importantes, na qualificação e na corrida, temos dificuldades. A correlação mais forte que poderíamos fazer neste momento é que quando a pista está quente, no pico de temperatura do dia, e portanto a temperatura dos pneus aumenta, é aí que perdemos a nossa competitividade, lamenta James Allison. Os momentos em que tivemos o melhor desempenho foram todos nas sessões em que foi mais legal. Isso nos dá algumas pistas sobre o que precisamos fazer daqui para frente. Se identificarmos corretamente as razões pelas quais a nossa competitividade aumenta e diminui, então poderemos trabalhar durante o fim de semana num programa dedicado a tentar alterar a temperatura e o equilíbrio térmico da frente para trás a nosso favor, usando todos os ajustes convencionais dos carros. Ferramentas. Este é um trabalho que pode ser feito na fábrica, no simulador, etc. Uma rápida perda de pressão do óleo, seguida por um desligamento do motor para protegê-lo, revela o engenheiro britânico. Quando você sabe que sofreu uma perda catastrófica como essa, a melhor coisa a fazer é pará-la imediatamente. Normalmente,
temos uma cadeia de evidências bastante clara sobre a causa da perda, o que nos permite trabalhar melhor para o futuro. O fato de James Allison ainda acreditar no conceito é que dá esperança para a Mercedes no futuro, tendo em vista que como o carro não nasceu lá essas coisas, a equipe agora tem que apostar no desenvolvimento agressivo para poder voltar a brigar por boas coisas na Fórmula 1. Mas e você, fã de Fórmula 1? Acredita que a Mercedes vai conseguir desenvolver o W15 a ponto de chegar na Red Bull no ano que vem? Diga sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.